Bom dia, amados, paz no seu coração, que Jesus jorre sobre nós luz divina, para que a gente caminhe de acordo com a sua vontade, para que haja cura entre nós, para que todos nós tenhamos uma vida muito feliz, entendamos a sua palavra, dai-nos sabedoria, Pai, para vivermos a sua palavra. Hoje nós vamos terminar Gênesis 34 e o tema é: quem deve proteger a nossa família? Parece que eu ouvi um som geral da plateia dizendo Deus. Sim, gente, Deus em primeiro lugar. Mas a gente tem que estar com Deus para receber Deus, receber a sua graça e tudo mais. Mas veja que a pessoa que mais tem fé nesta terra, ela ainda não tem a fé no grau de Jesus Cristo, que é a fé onde a gente vai chegar. E o período em que nós vivemos aqui na terra, neste exato momento, não é um período em que Deus está agindo diretamente sobre as pessoas. Não, é um período em que nós estamos vivendo no exercício do nosso livre-arbítrio e voltando para Deus. Porque quando o pecado original foi cometido, nós nos distanciamos de Deus. Aí Jesus teve que vir aqui nos redimir dos pecados, e a partir desse momento toda a maldição do pecado original foi eliminado. Mas o que é que aconteceu no decorrer dos tempos? Será que nós temos um povo santo vivendo na terra? Nós vamos ver que não. Que a desobediência aqui nesta terra é muito grande. Então, a proteção de nossas famílias está, materialmente falando, ao nosso cargo. Deus está nos protegendo espiritualmente, mas materialmente falando, nós temos que proteger a nossa família. Nós temos que proteger a nossa casa. Olha, eu já ouvi de tudo sobre fé. Mas se você não acredita naquilo que eu estou falando e você acha que a sua fé pode fazer tudo, faça uma experiência. Hoje você abra todas as portas do seu comércio, da sua casa, da sua chácara e vá viajar. Vá viajar orando a Deus, fazendo aquilo que você sempre faz, e esperando que você vai voltar, está tudo no lugar. Você poderá estar muito surpreendido que quando você regressar, você não terá nada. A gente vê frequentemente nas notícias as pessoas roubando igrejas. As pessoas vão lá e quebram tudo na igreja. Outro dia eu vi algo no Facebook assim. Mas o que é isso? É que a gente vive num mundo mau. É que Deus não está agindo diretamente sobre a ação do homem neste momento. Ninguém hoje em dia pode criar seus filhos apenas na lei de Deus. Mas também tem que educar seus filhos que, ao abrir a porta da nossa casa e pôr os pés para fora, os nossos filhos poderão ter contato com o diabo, que está nas pessoas. As pessoas são violentas, são malignas. As pessoas podem atacar os nossos filhos, sim, nas ruas, podem ser roubados e molestados. Isso vai depender somente da nossa fé? Não. E depende também da nossa sabedoria, da gente saber escolher certas coisas nesta vida.
A história de hoje é sobre isso. Jacó era suposto a ir morar onde a sua família estava, mas ele tomou a decisão de parar numa cidade pagã lá e ia morar lá. O que aconteceu com Diná, sua filha de mais ou menos 13 anos? Resolveu sair de casa para conhecer as mulheres da vila. O que aconteceu? Ela foi agarrada e estrupada. Veja que Jacó estava sob a proteção de Deus. Jacó estava dentro do acordo de Deus com Abraão. Mesmo assim, isso aconteceu. Isso nos mostra que Jacó não soube usar a sua sabedoria ali. A decisão de morar nesse lugar foi de Jacó. Jacó não consultou a Deus sobre isso, pelo menos não está na Bíblia. Agora, nós, quando decidimos morar em algum lugar, será que nós consultamos a Deus? Nós temos que consultar a Deus sobre isso. Nós temos sim que verificar se esse lugar não é um lugar pagão, não é um lugar muito violento, em que os nossos filhos podem sofrer o que Diná sofreu. E a gente, no exercício do nosso livre-arbítrio, no exercício da sabedoria que Deus nos deu, que é para a gente usar, a gente tem que fazer certas escolhas nesta vida. A gente tem que evitar a fé cega de dizer, não, eu estou protegido porque eu tenho fé. Veja que Jó era um homem de muita fé, um homem muito honesto. Mesmo assim, Deus permitiu que Jó perdesse tudo na sua vida, que Jó fosse atentado. Ele perdeu a sua família, perdeu tudo, todos os seus bens. Porque as coisas não são tão simples que o ser humano possa simplesmente dizer, eu tenho fé, eu posso fazer isso. Mas será que Deus falou conosco para fazer isso? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que ter a resposta antes da gente meter os pés pelas mãos e pôr a nossa vida em perigo e a vida da nossa família. Vamos à palavra de Deus para conferir primeiro o que Deus está falando, depois eu voltarei aos comentários. Leitura de Gênesis capítulo 34, versículos de 20 a 31. Assim, Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: Estes homens são de paz, permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão se viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém. E todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos,
saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças, e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus. Habitantes desta terra, somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Vocês viram que Simeão e Levi, desde quando eles fizeram a proposta de acordo, foi uma proposta falsa. Eles queriam que os homens daquele lugar se circuncidassem. Por quê? Lembrem-se que naquela época não tinha anestesia, não tinha os medicamentos que a gente tem hoje em dia. Então, eles faziam aquele ritual religioso e faziam a circuncisão. E com isso, os homens ficavam incapacitados. Muitos tinham febres por dias, muitos tinham infecções. E essa foi a estratégia de Simeão e Levi para que eles não viessem atrás dele e matassem toda a sua família. Mas nós vemos, por outro lado, que Simeão e Levi estavam abusando do acordo da circuncisão, que é algo em que Deus pediu a Abraão que fizesse como símbolo da purificação genealógica da linhagem de Abraão. Mas aqui ele está usando isso para incapacitar os homens dessa cidade, então ele estava sendo desonesto nessa luta. Tudo isso por quê? Porque a honra da sua família estava em jogo. Hamor e seu filho Siquém se dirigiram à porta da cidade para falar com os outros homens sobre esse acordo. Por que a porta da cidade? Porque era costume das cidades daquela época que na porta de entrada ficavam ali as pessoas que vendiam as coisas, as pessoas que estavam ligadas com a lei. Eles faziam as transações políticas, comerciais, religiosas, tudo na entrada da cidade. Era um lugar costumeiro de reunião. Hoje em dia nós temos centro da cidade, mas naquela época era mais específico na entrada da cidade. Todo mundo que queria algum emprego, queria realizar alguma troca, alguma barganha, casamentos, tudo eles vinham na porta da cidade para fazer. A questão de honra da família era algo muito sério naquela época. A família de Diná estava no impasse porque eles não poderiam permitir que Diná se casasse com um cananeu, porque era contra a vontade de Deus. Por outro lado, se Diná não se casasse com Siquém, ela seria considerada uma prostituta. Ter uma prostituta na família era uma mancha muito grande para toda a família. Eles não queriam isso. E é por isso que os filhos acharam melhor se vingar deles e tomar tudo que eles tinham para que o respeito da sua família fosse novamente retomado. Aí Simeão e Levi, eles foram além daquilo que se esperava. Eles saquearam toda a cidade, tomaram todos os bens, levaram mulheres e crianças. Jacó ficou muito preocupado e manifestou a sua preocupação. Ele pensava que
porque os homens daquela cidade poderiam se recuperar e vir atrás dele e matar todos eles. Essa era uma preocupação muito real, muito verdadeira. Mas o que os livrou é que eles estavam sobre esse acordo de Deus. Não sei se vocês lembram no começo em que Deus prometeu a Abraão a proteger aqueles que estavam com Abraão e ir contra aqueles que estavam contra Abraão. Nesse caso, Jacó estava aprendendo a dar os primeiros passos nesse acordo abraânico. Ele estava começando a entender e a trabalhar com Deus. Mas veja que Deus queria trabalhar com Jacó e como ele deu proteção para Jacó nesse sentido. E Jacó é o líder do grupo. Mesmo que Simeão e Levi foram além daquilo que era necessário, eles estavam sob a proteção do pai Jacó, que estava sob a proteção de Deus nesse acordo. Uma outra coisa que eu vou colocar a seguir para vocês é que Deus, desde o começo, ele abominava o povo cananeu. Ele abominava essa atitude pecaminosa deles. E a intenção de Deus era eliminar esse povo da face da terra. Vejam a seguir. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Deuteronômio 7, versículo 1. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados nem tenham pena delas. Deuteronômio 7, versículo 2. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos. Deuteronômio 7, versículo 3. Pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Deuteronômio 7, versículo 4. Deus sempre quis retirar a presença satânica da face da terra. E Ele vai realizar isso quando Jesus voltar. Mas, por enquanto, neste momento, porque a maioria de nós estamos alimentando mais a nossa natureza pecaminosa do que a nossa natureza voltada para Deus. Deus está deixando que a gente viva de acordo com o nosso livre-arbítrio. E a esperança de Deus é que a gente se volte para Ele cada vez mais. Apesar da nossa convivência com as trevas diariamente. Agora, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que nos cuidar materialmente falando e espiritualmente falando. Me desculpem aqueles que pensam que a fé alimenta tudo, mas não, porque se nós não alimentarmos o nosso corpo materialmente falando, ele vai morrer e é suicídio. Nós temos que fazer algo materialmente falando sobre o nosso trabalho, sobre a nossa proteção, sobre a nossa casa. Porque, como eu já disse no começo, se a gente deixar a nossa casa aberta e ir para a praia, porque a gente tem fé, a gente poderá se surpreender quando retornar e a casa vai estar vazia. Vão roubar até janelas, portas da casa, porque não tem ninguém ali cuidando dessa casa. Porque isso
porque nós estamos vivendo num período em que temos que exercer o nosso livre-arbítrio. Deus está realmente vendo as coisas acontecerem, ainda não está agindo porque não é tempo dele agir. Uma coisa muito simples que a gente está vendo acontecendo neste momento é a guerra, em que partes da Ucrânia está em escombros. Agora veja bem, o livre-arbítrio está interagindo ali. Os líderes entrarem num acordo, mas o acordo ali é o acordo de guerra. E é uma coisa tão difícil da gente explicar, mas nós vemos aí o ponto que eu quero mostrar para vocês é que Deus não está jogando do céu nenhuma bola de fogo para matar os inimigos, para libertar a Ucrânia, não, porque não é o momento, gente. Nós temos que saber que este é o momento da gente engrandecer a nossa fé e voltar para Deus. Porque enquanto nós não fizermos isso em massa, nós não conseguiremos viver naquela paz que existia antes do pecado original. Pensem nisso. Um bom dia para todos vocês. Considerem sempre a palavra de Deus. Considerem todas as suas ações de acordo com a palavra de Deus, sempre perguntando para Ele o que é mais fácil, o que é correto a gente fazer, não desprezando que a gente tem que viver esta vida fazendo as coisas certas, no exercício do nosso livre-arbítrio e mostrando para Deus que nós somos capazes de viver de acordo com a sua palavra. Bom dia, meus irmãos, muita paz no seu coração. Amém.